E o assunto do momento é, sem dúvida, qual será a taxa de juros a ser praticada no Plano Agrícola Pecuário da temporada 2018-2019. A nova campanha agrícola brasileira passa por algumas situações que são interessantes e devem ser discutidas agora no início do mês de março entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e Banco Central Brasileiro. Isso também tem uma forte influência sobre os dados econômicos do país. Por que eu digo isso? Nós tivemos um início da temporada passada com uma situação de taxa de juros bastante elevada, acima de 13%, eram 13,75%, quase 14%. Encerrou o ano a 7,5% a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Uma situação como essa, ela, claro que muitos poderiam dizer, mas não teria como saber que baixaria a taxa. Mas tinha sim, porque as previsões eram realmente de uma taxa de juros menor, com também uma situação de taxa inflacional automaticamente reduzida no país. Entretanto, as taxas de juros que foram apresentadas para a temporada que é a vigente, a campanha vigente 17-18, elas ficaram acima daquilo que poderia ser. E isso acaba trazendo, claro, um impacto direto sobre a produção rural brasileira, principalmente se considerar aquilo que ela cresceu de uma temporada para outra, entre a 16-17 para 17-18. Vamos mostrar agora essas taxas de juros, você acompanha comigo, e aqui eu vou explicar o que acontece. Aqui nós temos um comparativo da taxa Selic em 2017 e o Plano Safra, as taxas que foram praticadas no último ano. Então, olha só, nas cores em verde, tá? As colunas na cor verde, você tem como começou o ano de 2017. Taxa Selic teve início com 13,75% de taxa básica de juros no país, uma taxa altíssima, uma das maiores desde o ano de 2010. Ela foi reduzida para uma taxa de 7%. A taxa de 7% para a Selic, para se ter uma ideia, é a menor desde a de julho de 2013. Então, num primeiro ângulo, quando eu falo da taxa Selic, aqui falando dessa questão mais econômica, você tem 13,75%, uma das maiores taxas desde o ano de 2010, enquanto você tem o encerramento do ano de 2017 no menor patamar desde julho de 2013. Então, as coisas melhoraram bastante nesse período. Agora, o Plano Safra, que foi divulgado em junho do ano passado, ele pegou uma situação que era a seguinte: as informações de como vinha o desempenho da Selic, a Selic, quando no lançamento do Plano Safra, estava em 10,7%, 10,6%, se eu não estiver enganado, 10,7%. E aí se tinha ali uma projeção que a Selic viria abaixo, que a Selic seria reduzida. Entretanto, as taxas de juros praticadas no Plano Safra ou PAP, Plano Agrícola Pecuário 2017-2018, ficaram com uma taxa mínima de 6,5%. Essa taxa mínima de 6,5% é uma taxa muito especial, que atinge principalmente Pronamp, até 8,5% na taxa máxima. Aqui, se considerar uma média, ficaria ali na casa de 7,5% em relação a essas taxas de juros. A expectativa é que essas reuniões entre Banco Central Brasileiro e os Ministérios da Agricultura e da Fazenda cheguem a um acordo que venha a ter uma taxa de fato competitiva e também que venha a fazer jus ao tamanho da agropecuária brasileira.